aí, beleza? Você conseguiu determinar os possíveis valores de x que satisfazem essa equação? Para evitar problemas de verificação das possíveis raízes de x, é interessante que você estabeleça a condição de existência do x. Para isso, você precisa analisar três condições. E, depois dessa análise, você faz a intersecção dessas três condições para aí sim, de fato, obter uma única condição que define quais são os valores que o x tem possibilidade de assumir. Então, a primeira condição ela é dada através da seguinte análise. Veja que o x, da forma como ele está expresso para essa igualdade, ele é necessariamente positivo, né? Já que a soma de dois termos dados por duas raízes necessariamente vai dar ou um número negativo ou um número positivo. Nesse caso, o x não pode ser um número negativo, já que ele se apresenta no denominador das duas raízes. Então, com isso, você pode afirmar que x é maior que zero através dessa análise. A segunda condição é se debruçar nos termos internos à raiz quadrada. Então, primeiramente, vamos analisar o segundo termo dessa soma, 1 menos 1 sobre x. Esse termo tem que ser maior do que zero, porque no conjunto dos números reais não existe a operação de tomar uma raiz quadrada de um número negativo. Então, a gente precisa estabelecer alguma condição que faça com que 1 menos 1 sobre x seja positiva. Essa condição é dada quando x é maior do que 1. Você consegue visualizar isso pelo seguinte argumento. Se x for maior do que 1, 1 sobre esse x vai ser um número necessariamente menor do que 1. E 1 menos um número menor do que ele resulta num número positivo. Se ficou confuso, você pode fazer a operação algébrica, né? Uma passagem algébrica e você vê que isso é verdade. Mas ali é muito trivial notar que x precisa ser maior do que 1. E a última condição a ser analisada é análoga à segunda condição. Isto é, o termo interno à primeira raiz quadrada precisa ser maior do que zero. Para isso, aqui sim vale a pena você lançar a mão das passagens algébricas, né? Tirando o MMC, você fica com essa primeira expressão. Note que essa expressão é a mesma coisa que isso aqui. E isso é maior do que zero. Certo. Para você conseguir estabelecer os intervalos de x, eu vou lançar a mão de uma estratégia comumente utilizada para esse tipo de situação, que é essa aqui. Você determina as raízes de cada fator da expressão em questão e, após isso, dispõe ele sobre a reta dos reais, né, dos possíveis valores de x. E faz a seguinte análise numa única análise de sinal, né? Uma única tabela de sinais, que seria um número que é maior do que 1, se substituído aqui na variável x. Por exemplo, se você toma o número 2, aqui vai ficar 2 menos 1, é um número positivo. Aqui vai ficar 1 mais 1, outro número positivo. E no denominador, aliás, 2 mais 1, né? Tomamos o 2 aí como exemplo. E aqui vai ser simplesmente 2. Você vê que isso é verdade, é um número positivo. Então, você fica com aquele sinal para números maiores do que 1. E faz essa análise para todos os outros números, isto é,
Um número que está entre 0 e 1, quando substituído na variável x dessa expressão, te retorna um valor positivo ou negativo. E conforme a obtenção dos sinais, você coloca nessa tabelinha aqui. Na verdade, não é nem uma tabela, né? É simplesmente uma linha. Com isso, você vai concluir que, para essa expressão 3 aqui ser maior do que 0, x precisa estar contido nesse intervalo ou nesse, né? X precisa estar entre menos 1 e 0 ou x precisa ser maior do que 1. Como eu disse anteriormente, agora você vai precisar fazer a intersecção desses três casos e, claramente, você vai concluir que x é maior do que 1. Então, essa seria, digamos assim, a única condição que vai eliminar algumas das raízes que a gente vai encontrar no decorrer desse vídeo. Quer dizer, se você encontrar um número que você acha que é raiz e não tem certeza, o que você precisa fazer é verificar se ele é maior do que 1. Em caso afirmativo, sim, ele é de fato uma raiz. Agora, em caso negativo, na verdade, ele não é uma raiz, e justamente por causa dessa condição de existência em laranja, é que você pode excluir, sem ter de fazer a substituição comumente chamada de verificação, né? Certo. Agora que a gente sabe que x é maior do que 1, necessariamente, a gente pode dar o tão esperado desenvolvimento dessa expressão e vendo o que dá. Certo. O primeiro passo é simplesmente isolar um desses termos que possui raiz e, para tanto, eu vou utilizar desse manejo algébrico, né? Você pode escolher aleatoriamente. Eu vou escolher para isolar a segunda raiz apresentada na soma, de tal forma que a gente fica com isso aqui, né? E aí, o procedimento adotado aqui seria elevar ambos os termos ao quadrado, tomando o cuidado com o seu operador lógico. Necessariamente aqui você vai ter que aplicar o operador lógico de implicação, que nesse caso não é o C somente C, só implica alguma coisa. Eu vou elevar ambos os lados ao quadrado de tal forma que você vai ficar com essa igualdade aqui. E do outro lado, a gente sabe que vai simplesmente ser cortado aí o sinal dessa raiz quadrada. O símbolo da raiz quadrada. Certo, com isso você nota que o termo menos 1 sobre x pode ser somado dos dois lados e, portanto, você cancela eles. E, novamente, você vai usar a mesma linha de raciocínio, que é isolar o termo que contém a raiz quadrada. Certo. Na verdade, não, tá correto. Né? Só verificando se todos os passos estão de acordo. Sim, estão de acordo. E agora você vai elevar ao quadrado e vai falar: nossa, mas eu vou ter que levar x² mais x menos 1 ao quadrado. Sim, para essa solução que eu estou apresentando, vai ser necessário que você tenha conhecimento de como lidar com situações como essa. Você pode fazer de forma pausada o desenvolvimento disso, né? Como eu tenho isso decorado,
eu vou simplesmente mostrar o resultado final e depois você pode comparar. Então você vai elevar x² mais x menos 1 ao quadrado. E o que você vai ter como retorno é exatamente isso aqui. O lado direito da equação elevado ao quadrado é mais simples, né? Certo. E com isso, a gente vai chegar inevitavelmente numa equação de quarto grau, bastando fazer alguns ajustes algébricos aqui que eu vou escrever em branco para destacar a expressão em torno da qual a gente vai precisar trabalhar. Certo. Então você percebe que o termo x² se mantém-se inalterado. O termo x ao cubo vai ter, sobre ele vai haver uma modificação, né? Por causa daquele 4x multiplicado por x, você vai ficar... Aliás, por causa do 4x² multiplicado por x, você vai ficar com 4x ao cubo do lado direito. Trazendo ele para o lado esquerdo, fica negativo. E assim sucessivamente para todos os outros... para as outras potências de x. Certo? Mais 1. Certo. Então, essa é a equação em torno da qual você vai lançar mão de alguns truques, né? Na verdade, essa equação de quarto grau, ela tem uma fatoração escondida. Para você notar essa fatoração, é importante que você tome duas decisões convenientes. A primeira decisão é dividir todos os termos do lado esquerdo e do lado direito por x². Você percebe que se você dividir 0 por x², vai retornar 0. E por que eu posso fazer isso? Porque x é maior do que 1. Não corremos o perigo de dividir por 0, já que x só pode ter valores maiores do que 1. Então eu vou escrever aqui em cima e dividir ambos os lados por x², de tal forma que você vai ficar com isso aqui, ó. Escrever aqui para ganhar mais espaço. Certo. Agora, a segunda medida a ser tomada, de forma bem conveniente, é agrupar alguns termos dessas somas aqui. Para ficar em destaque, eu vou agrupar esses termos aqui, na cor laranja. Né? Eu só fiz uma forma alternativa de você escrever a expressão em branco, só que eu escrevi em laranja, tomando cuidado de escrever dessa forma que vai ser bem conveniente. Por que vai ser bem conveniente? Bom, é interessante você lembrar dessa fatoração aqui, né? Isso aqui é chamado de trinômio quadrado perfeito. Todo mundo lembra dele, mas só esquece que ele pode ser aplicado em situações como essa. Isso aqui vai ser muito conveniente para esse caso de equação de quarto grau, por causa da simetria, né, dos termos que constituem a expressão em branco. Veja que se eu pegar x menos 1 sobre x elevado ao quadrado, você vai retornar exatamente isso aqui, né? Então eu posso isolar o x² mais 1 sobre x² de uma forma bem conveniente. Como eu fiquei sem espaço, eu vou criar uma nova layer aqui, né?
Certo. Agora podemos dar continuidade. Então, anteriormente, a gente chegou nessa expressão aqui. Né? Se você voltar ao vídeo, você vai ver exatamente essa expressão, só que na cor laranja. Agora eu vou fazer algumas trocas de cores. Bom, eu também disse que x² pode ser reescrito através daquela fatoração do trinômio quadrado perfeito. Claro que, nesse caso, ela é extremamente conveniente e a gente vai ver o motivo a seguir. Só conferindo se tá tudo de acordo, beleza. E agora você vai substituir essa informação em verde na expressão em branco. Copiando o resto da equação branca. Na verdade, eu cometi um pequeno equívoco. Com relação a esse último termo, que seria o mais 1. Vou ter que apagar esse termo mais 1. Enfim, eu cometi um pequeno erro, que era exatamente esse mais 1. Foi um pequeno erro. Certo. Na verdade, onde aqui eu escrevi mais 1, na verdade não é mais 1. Vamos substituir e colocar da forma correta. Na verdade, isso aqui é menos 1. Tá? Certo, agora tá tudo certo. Então, você vai ficar com a expressão final em laranja, que é dada pelas seguintes somas. E aqui você começa a ver que, de fato, foi muito conveniente ter feito o uso daquele trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque você chegou em outro trinômio quadrado perfeito. Veja que você tem exatamente aquela ideia, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Você vai ter que concordar comigo que essa expressão em laranja é a mesma coisa que isso aqui, ó. Né? Se você tomar esse termo aqui, o x, menos 1 sobre x, como sendo o seu primeiro termo de análise e o menos 1 como seu segundo termo de análise, você vai chegar àquela conclusão mesmo, né? Comumente atribuída ao trinômio quadrado perfeito. Você vai ficar quadrado do primeiro, que é o quadrado de x menos 1 sobre x, que está aqui, esse termo aqui. Como tem um sinal negativo, você vai fazer menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, só que 1 vezes qualquer coisa é aquela qualquer coisa. Então, menos 2 vezes x menos 1 sobre x, mais o quadrado do segundo, que é o quadrado de menos 1, que seria 1. Certo. Então, de fato, você tem um outro trinômio quadrado perfeito que é bem fácil de ser resolvido, né? Já que você tem um termo ao quadrado que é igual a zero, é a mesma coisa que dizer que o termo que está elevado ao quadrado precisa ser igual a zero. Então você chegou a essa conclusão, que x menos 1 sobre x menos 1
é igual a zero. E basta resolver essa equação de segundo grau, né? Fazendo o MMC, você vai chegar à conclusão que, de fato, isso aqui é uma equação de segundo grau. Você pode multiplicar ambos os lados da equação por x, já que a gente sabe que o x é maior do que 1, e vai ficar terminantemente com isso aqui. Né? Resolvendo através da fórmula resolutiva de equações de segundo grau, comumente chamada de Bhaskara, você chega a princípio nesse número meio estranho aqui, que na verdade não é tão estranho, né? É a famosa, pelo menos no caso positivo, famosa razão áurea. Então x pode ser 1 mais raiz de 5 sobre 2 ou 1 menos raiz de 5 sobre 2. Agora você tem que lembrar da nossa condição de existência, que eu vou escrever em branco aqui. O x é maior do que 1. Isso é a condição de existência. Se isso é verdade, e a gente sabe que é verdade, você não precisa substituir naquela primeira expressão, na expressão problema, né, esses dois valores, porque basta você conferir com a sua condição de existência. Certo, eu tenho que provar que, aliás, eu tenho que verificar se uma dessas raízes se encaixa na nossa condição de existência. Bom, primeiro você precisa ver se 1 mais, vou colocar aqui, né, x1 igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2 é maior do que 1? Bom, para isso você pode fazer algumas aproximações. Você sabe que raiz de 5 é maior do que raiz de 4, né? Ou seja, o raiz de 5 é um número maior do que 2. 1 mais um número maior do que 2. Certamente, e quando você pegar a divisão desse número por 2, certamente vai dar um número maior do que 1, né? A título de curiosidade, você pode fazer uma aproximação para o raiz de 5. Raiz de 5, você pode aproximar para isso aqui. A razão por trás disso pouco importa nesse caso, porque você conseguiria facilmente utilizar outros métodos para obter a aproximação de raiz de 5. Então eu estou dizendo que raiz de 5 é aproximadamente, trocar o sinal aqui, né? É aproximadamente, esse sinal não é o correto, mas só para... Beleza. Raiz de 5 é aproximadamente 2,25. É o que eu disse, se você somar 1 mais 2,25, vai dar 3,25. E se você dividir isso por 2, vai dar um número maior do que 1. Por outro lado, o x2 é 1 menos raiz de 5 sobre 2. E claramente esse número é negativo, né? Eu disse que o raiz de 5 é aproximadamente 2,25. E 1 menos 2,25 já dá um número negativo que não satisfaz a condição de x maior e maior que 1. Um número negativo jamais consegue ser maior do que 1. Então, com isso, você conclui que o seu conjunto de solução, S, ou se preferir V, é simplesmente a razão áurea. Olha que legal. É o famoso Φ, da sequência de Fibonacci, né? Bom, esse foi o vídeo e até a próxima.